Olá, seja muito bem-vindo ao Café com TV. Eu agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Nesta edição vamos falar sobre os impactos da seca que afetam o agronegócio. A nossa equipe foi até a Fundação Procafé em Varginha para conferir os últimos dados do boletim fitossanitário. A falta de chuva já traz impactos e preocupação para o produtor rural. O Café no Mundo. Ao longo da semana, o Secafé também divulgou o relatório mensal das exportações do grão. Mesmo com os desafios, o nosso cafezinho tem chegado cada vez mais longe. A nossa equipe também pegou a estrada para conhecer a história de um grande produtor de café em Eloy Mendes. E ele é cooperado do Cicobi Credivar. Inscrições para o Fórum do Coffee Connect já estão abertas. O evento vai acontecer no fim de novembro, no Centro de Excelência em Cafeicultura, em Varginha. Tem ainda as informações completas do mercado de café e a consultoria do campo para o produtor rural. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje falando sobre a seca que atinge o Brasil e traz consequências negativas para o agronegócio. A nossa equipe foi até a Fundação Procafé em Varginha para conferir os últimos dados fitossanitários. A falta de chuva já traz impactos e preocupação para o produtor rural. Hoje é dia 10 de setembro. Tá isso aqui não é geada não, isso aqui é seca. Em várias regiões do estado, as lavouras de café estão assim, desfolhadas. Vários cafeicultores relatam nas redes sociais os prejuízos causados pela seca. A situação das lavouras, lavoura nova. Vai pra você ver. Olha. Olha. E deu pouco café essa lavoura esse ano, hein? Deu uma meia capa. A safra dela é o ano que vem. A falta de chuva também já compromete a produção de 2025. Esse café, uma lavoura irrigada, vocês estão vendo a mangueirinha, né? Segundo o produtor, deu 35 sacos por hectare esse ano. Olha a lavoura, tá toda depauperada. E se for andar aqui, ó, tá tudo desse jeito. Esse aqui é um vizinho nosso de propriedade. Olha como a lavoura dele tá toda depauperada. E olha, lavoura irrigada. No sul de Minas, a falta de chuva também já compromete a produção de 2025. É igual os outros anos, os outros meses anteriores, praticamente a gente teve temperaturas acima da média. Varginha, o normal era 18,5, deu 19,3, então foi 0,8 graus acima da média. A precipitação de agosto era 19 milímetros, choveu 5. E com isso o déficit hídrico de Varginha ele subiu para 185 milímetros, né? Então toda a região sul de Minas ela se apresenta em déficit. E tem como fazer um balanço em comparação a anos anteriores, a 2023, por exemplo? Sim, se a gente pegar o ano de 2023, ao final de agosto a gente estava com um déficit de menos 30. A média histórica de Varginha, o normal era ter um déficit de menos 24. Então a gente está com um déficit bem acima, né? Ele está um déficit mais adiantado do que o normal, né? Se a gente pegar anos anteriores que a gente já teve déficits similares, a exemplo de 2020, o normal está com esse déficit de 185 milímetros em meados de outubro. E a gente está em final de agosto, então a gente está com um déficit 1 mês e meio adiantado daquele período. Outra cidade com números preocupantes é Boa Esperança. Boa Esperança, que é uma estação que é mais quente e chove um pouco menos, a gente já está com um déficit acima de 200 milímetros. Então é um déficit muito acentuado para esse período que a gente está passando agora. A falta de chuva impacta negativamente na florada do café. Quando o solo está muito seco, a planta precisa gastar mais energia para produzir os frutos, o que impacta na produtividade. O que o produtor está sentindo, né? Após a colheita, né, a própria colheita acaba já desfolhando parte da planta. Com esse déficit elevado, aliado a essas altas temperaturas, as plantas estão sentindo muito, estão muito estressadas e estão desfolhando a cada dia.
E o que vai acontecer? A próxima chuva, consequentemente, vai abrir uma florada. O problema é que essas plantas estão muito desfolhadas e estressadas. Então, dificilmente ele vai conseguir segurar essa florada, né? Essa florada virar um fruto. Então, é uma dificuldade muito grande que o produtor tende a passar aí na próxima safra. A expectativa é que as chuvas cheguem no fim de setembro. O que a gente espera, né? Segundo a meteorologia está nos informando que a partir de meados de setembro vai ter um retorno de chuvas não tão significativas, né? E que essas chuvas possivelmente vão aparecer em volumes maiores, mais no final de setembro. Então, se isso realmente se concretizar, vai ser um alívio aí, né, para as lavouras de café. Mas até que as chuvas cheguem, os produtores podem adotar algumas estratégias para tentar amenizar o prejuízo. Olha, o produtor com um clima desse, né, de altas temperaturas e com esse déficit tão elevado, o que ele tem que fazer agora seria os tratos normais da lavoura, né? Ele já terminou, ele vai voltar a palha para a sua lavoura, ele pode fazer uma aplicação de um esterco, de um composto nesse período, às vezes ele pode suplementar algum micronutriente no solo que esteja faltando, exemplo do boro, fazer uma aplicação agora, faça essa correção, aplicação de calagem para corrigir o solo e aguardar, né, o retorno das chuvas para aí sim ele seguir com o manejo normal da sua lavoura. Parece que pegou fogo, ó. Olha, não é poeira não, ó. Olha isso aqui. Ainda na edição de hoje, voltamos a falar dos impactos com a seca do agronegócio. Agora o Lúcio Caldeira chega com as informações completas do mercado de café. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A semana foi de alta para o preço do café. Em Nova York, vencimento dezembro, o preço médio passou da semana passada para essa semana de 242 para 247 centavos de dólar por libra-peso. Já são 4 semanas com preços acima de 240 centavos de dólar por libra-peso, isso em todos os dias de vencimento, o que consolida este ponto como um suporte para o preço. No mercado físico, o preço pago ao produtor de um café tipo 6, bebida dura 86 defeitos, avançou de R$ 1.436 para R$ 1.452. Isso diferença entre semana anterior e esta semana. Neste cenário positivo para o preço, o produtor vendeu mais e o Brasil exportou mais. O volume acumulado de exportação até agosto é de quase 32 milhões de sacas, recorde histórico para os primeiros 8 meses do ano. O prolongamento da estiagem no Brasil tem proporcionado uma sustentação e até um aumento no preço do café. Segundo especialistas, os danos para a próxima safra já existem, embora a gente ainda não consegue estimar o tamanho do prejuízo. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV, mas não se preocupe que já já eu volto com os dados do relatório mensal das exportações de café. O Brasil bateu mais um recorde, não saia daí, hein? Viu como é rapidinho e já estamos aqui de volta. Ao longo da semana, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, divulgou os dados do relatório mensal. É o nosso cafezinho chegando cada vez mais longe. Confira. Em relação ao mês de agosto de 2023, a exportação brasileira apresentou crescimento de 0,7% em volume e 31% na receita cambial. De acordo com a Secafé, números recordes para meses de agosto na história da exportação brasileira, levando em consideração os 2 primeiros meses do ano safra 24-25.
As remessas ao exterior tiveram altas de 11,8% em relação a julho e agosto de 2023. Ainda de acordo com a Secafé, de janeiro a agosto de 2024, o Brasil exportou um recorde de 31,892 milhões de sacas de café, o que representa um avanço de 39,2%. O café mais exportado foi o arábica, seguido pelo canéfora e o café solúvel. Os cafés foram enviados principalmente para os Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão. A nossa equipe pegou a estrada para conhecer a história de um grande produtor de café em Eloy Mendes, no sul de Minas. Ele é cooperado do Sicoob Credivar há 26 anos e fala da importância dessa parceria. Vendo a dimensão da fazenda, assim do alto, é quase difícil de acreditar que tudo começou com 3.350 pés de café. Foi um trabalho assim, bastante difícil, né? Mas eu acho que o sucesso disso tudo, que teve o início lá de 3.300 pés, 350 pés de café plantado, né? E isso aí eu falo que é a humildade e o trabalho, né, que chegou a esse nível de uma grande empresa, né? Hoje a gente não chama nem de fazenda, é uma fazenda empresa, né? Então a gente vê o sucesso aí. Filho de pequenos produtores e um verdadeiro apaixonado por esse grão que vale ouro no sul de Minas. Seu Paulo Crabe, cafeicultor em Eloy Mendes, contou a nossa reportagem, em tom de bom humor até, que herdou da família 1 hectare de café. O resto veio com muito suor e trabalho e com a ajuda de um parceiro pra lá de especial. A fazenda cresceu, se estruturou e hoje conta com uma produção de 32 mil sacas em 800 hectares irrigados. Todo esse processo de construção foi acompanhado de perto pelo Sicoob Credivar. A fazenda sempre preservou as cooperativas e eu acho que é um grande sucesso. Essas cooperativas têm que crescer cada dia mais e favorecer os produtores, porque o produtor depende das cooperativas. É gratificante para a gente ter o produtor com tanto tempo assim, principalmente o Paulo, né, que a gente vem vendo ele crescer. Começou com pequeno, hoje ele se torna representante dos produtores na região. Ele é um referencial para todo mundo e é muito gratificante para a gente como cooperativa ter esse produtor de exemplo. A fazenda, que integra o Grupo Bela Vista, conta com mais de 100 funcionários e prestadores de serviço. Muita gente trabalha nessas terras, que estão numa altitude média de 900 metros. Andar ao lado do Sicoob Credivar, nesses anos todos, trouxe muitos benefícios ao cafeicultor. A gente tem um certo diferencial dentro da agência, das cooperativas, né? Então, eu acho que isso aí é o mais importante. O senhor enxerga que esse casamento vai ter muitos anos ainda pela frente? Acredito que sim, isso não tem nenhuma dúvida. Hoje o Sicoob Credivar valoriza muito o atendimento humanizado. Então, assim, a gente está aqui na propriedade dele para afirmar mais ainda a nossa parceria. E hoje a gente atende os produtores com as linhas de repasse do governo, com taxas diferenciadas, com linhas de Funcafé, repasse, tem outras linhas nossa da Credivar também com taxa diferenciada, com pagamento perto da safra para não atrapalhar a produção do produtor. Seja pequeno, médio ou grande produtor, o Sicoob Credivar está preparado para atender. Isso, hoje a gente atende o grande produtor, o médio, o pequeno. A gente tem linhas de Pronaf para atender os pequenos produtores. Então, assim, a cooperativa preza muito por isso, para a gente atender o produtor, a ter aquele atendimento específico, personalizado para cada um. Conhecendo a realidade, né? Isso. Hoje a gente está ali com atendimento rural para atender a necessidade individualmente, entender o processo de cada produtor rural.
O leilão do Cup of Excellence da Etiópia quebrou o recorde do ano anterior. Uma torrefadora de Los Angeles, nos Estados Unidos, ofereceu o maior lance, de $445 por libra. Veja os detalhes com o nosso repórter Guto Moreira. A torrefação comprou os grãos do agricultor vencedor Baixa Bekele Butucha, da variedade 74158, natural, que atingiram 90,5 pontos. O preço que o café atingiu no leilão é muito além do que o agricultor imaginou. Abre aspas. Não é apenas uma vitória para nós, mas para todos os cafeicultores etíopes. Fecha aspas. Completou Baixa. Com quase 9 horas de duração, o leilão da Etiópia contou com 29 lotes, com um preço médio superior a $24 por libra. De acordo com a organização, a ação busca incentivar a produção de alta qualidade e apoiar a sustentabilidade do mercado. E vamos para um rápido intervalo, depois estamos de volta com a consultoria completa para o produtor rural. O quadro Direto do Campo vai falar sobre o esqueletamento e a adubação na lavoura de café. Está imperdível, hein? Por isso não saia daí. O Café com TV já está aqui de volta, na telinha da TV Alterosa. Chegou a hora da consultoria da semana. O quadro Direto do Campo vai falar sobre o esqueletamento e a adubação na lavoura de café. Muita atenção para as dicas de manejo que podem trazer alta produtividade. Oi Camila, oi para você que está acompanhando o Café com TV. Chegou a hora do quadro Direto do Campo com as dicas técnicas. Você está vendo esse tanto de galho aqui no chão, né? Futuramente ele vai servir como matéria orgânica. O nosso assunto então é esqueletamento das lavouras de café. Por isso já estou aqui com o PC da Geagro. PC, por que é importante fazer esqueletamento? E está na hora certa também? O produtor acertou o time? Ô Guto, respondendo às tuas perguntas e a dúvida do produtor, é o seguinte, a gente está aqui numa lavoura de esquema de safra zero. O que consiste o esquema de safra zero? O produtor colheu, né, a lavoura e depois ele faz essa poda lateral e seguida o corte apical, né? Para a gente quebrar a dominância e forçar a brotação lateral. Isso tem um equilíbrio de hormônios dentro da planta, que é auxina e citocinina. Então, eu preciso fazer o quê? Que eu iniba um pouco a auxina e ative a citocinina, que para mim fazer o crescimento lateral, né? É muito usado aqui no sul de Minas, né, em toda a região cafeeira, de fazer o que a gente chama de esqueletamento com decote, né? O decote é a parte de cima, o esqueletamento é lateral. E a gente, como você falou, né, dá esse excelente material aqui. Por quê? É uma lavoura que foi muito bem manejada, já vem de várias safras bem manejadas. Então é uma lavoura que deu acima de 80 sacas por hectare agora em 2024. Então com essa produção, a gente dividindo por 2 dá 40 sacas de média por ano. Então a gente tem que, quem está nesse esquema de safra zero, uma lavoura com essa produção, a gente tem que entrar na que a gente chama de safra zero. A cada 2 anos eu faço essa poda, né? Buscando o quê? Altas produtividades. Com relação à época, a gente recomenda, e a pesquisa comprovou isso, que se eu fazer ela a partir de julho, eu vou ter o quê? Maior número de crescimento de nós. Então, quanto mais nós eu tiver nessa brotação lateral, tanto na parte apical, eu vou ter o quê? Uma expectativa de mais produtividade. Então, essa desbrota, ela é muito importante. Então, toda vez, não só no caso de esqueletamento, mas a gente tem que fazer a retirada dos brotos. Qual época? O ano inteiro. Por quê? Se eu deixo de fazer as desbrotas, às vezes no primeiro, segundo, até o terceiro ano, a produção não cai. Mas a partir do terceiro ou quarto ano,
as lavouras vêm para 20, 25 sacas. E todo mundo sabe que na cafeicultura hoje a gente precisa estar com a média em torno de 30 sacas para ser sustentável, né? Então, a desbrota é muito importante. E qual época? O ano inteiro. Então, às vezes eu tenho que fazer 3 ou 4 desbrotas, dependendo da arquitetura da planta, do tamanho, ou essa parte lateral, a ramificação que eu tenho aqui. Uma outra coisa muito importante é com relação a adubações. Como vocês bem falaram no início aqui, a gente tem bastante ramo aqui, né? E também bastante tecido lenhoso. Esse material, ele é muito rico em carbono e pouco nitrogênio. Então, as adubações nitrogenadas, ela tem que ter uma atenção muito especial. E eu começar um pouco mais cedo, porque esse material, ele precisa ser reciclado. Então, para mim fazer essa decomposição, eu tenho que fornecer nitrogênio para o sistema. E depois, esse material aqui, decompondo, ele volta esse nitrogênio para a planta. Então, a gente trabalha aí em torno de 250 quilos de N num sistema de safra zero para uma lavoura desse tamanho e com a quantidade de matéria verde que eu estou aqui. Então, sempre pensando na relação carbono-nitrogênio. Então, faço esse parcelamento, que é muito importante, no caso do nitrogênio, em torno de 4 aplicações, né? Então, eu parcelo esses 250 kg de N em 4 parcelas, sempre começando um pouco mais cedo. Iniciou o período chuvoso, eu tenho umidade no solo, já inicia minha adubação nitrogenada. E também seguir depois todos os manejos de proteção, toda a parte de doença e de praga. E esse investimento, a resposta é proporcional ao investimento. Muito obrigado pela aula, PC. É um assunto extremamente importante para a cafeicultura. Se você ainda tem alguma dúvida, é só entrar em contato com alguma loja de agro aí na sua região ou acessar as redes sociais. A gente se vê semana que vem. A Colômbia, que é líder em práticas sustentáveis, vai lançar a plataforma de rastreabilidade devido às exigências da União Europeia. Confira. A medida é uma resposta às novas exigências de rastreabilidade impostas pela União Europeia, que buscam garantir a origem sustentável dos produtos importados. A Federação Nacional de Cafeicultores, responsável por implementar a iniciativa, está preparando os produtores e realizando uma série de ações para facilitar a adaptação dos exportadores colombianos a essas novas regulamentações. Entre as medidas mais importantes está o georreferenciamento dos lotes de café, cuja disponibilização vai depender da autorização dos cafeicultores. Desde os anos 90, a federação, que administra o Fundo Nacional do Café, desenvolveu um sistema de georreferenciamento abrangendo 100% do parque cafeiro do país. Nos últimos meses, mais de 50 mil autorizações foram atualizadas no Sistema de Informação do Café, e a expectativa é de que até dezembro, 93% dos produtores tenham autorizado o georreferenciamento das propriedades. Uma das principais preocupações é a adequação às novas regras da União Europeia, que poderão excluir commodities que não atendam a essas novas legislações. Além disso, a Federação Nacional de Cafeicultores está desenvolvendo um quadro jurídico específico que leva em conta as particularidades da economia cafeira familiar, que representa 97% das famílias produtoras no país. Vanúzia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café, destacou que Colômbia, Brasil e Costa Rica são os países mais preparados para trabalhar dentro das normas da União Europeia. E agora o Lúcio Caldeira traz outras curiosidades do nosso grão pelo mundo no quadro Café e Cultura. Na série sobre os países produtores de café, hoje vamos falar da Tanzânia, um país africano famoso pela qualidade dos seus cafés. A Tanzânia localiza-se na África Oriental, fazendo divisa ao norte com Quênia e Uganda, ao noroeste com Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo, ao sudoeste com Zâmbia e ao sul com Malawi e Moçambique. É o quarto maior produtor de café da África, atrás de Etiópia, Uganda e Costa do Marfim.
Em termos de qualidade, está entre os 3 mais famosos, juntamente com a Etiópia e o Quênia. O café é beneficiado pelo método lavado, que produz um café de acidez suave, parecido com os cafés do Quênia. A produção foi iniciada pelos alemães. O mais famoso é o Chaga, que é produzido pelo povo Washaga, nas encostas do Monte Kilimanjaro. Os principais compradores são Alemanha, Finlândia, Holanda, Bélgica e Japão. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. Mais uma pausa aqui no Café com TV, mas depois estou de volta. Vamos trazer outros impactos com a seca no agronegócio. Não saia daí, hein? Te mostro já. Viu como foi bem rapidinho? Olha, o tempo seco e a longa estiagem prejudicaram a produção de alimentos. Sem água para desenvolver, muitas frutas e verduras estão sendo até descartadas. Por mais cuidado que se tenha na produção e no transporte, a Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis tem recebido a couve assim. À medida que a seca avança, diminui a produção no campo e a qualidade dos alimentos. A única coisa que tem aumentado por aqui é a perda. 30%, né, que já chega comprometido. Por quê? Porque desidrata, porque já chega murcho, né? Então já não tem aquela qualidade para o consumo que a gente precisa fornecer, oferecer isso para o cliente. A falta de água comprometeu também o desenvolvimento das frutas. As laranjas estão murchas e as bananas pequenas. A melancia, nesse período agora também, como uma fruta que gasta muita água, também pode chegar já comprometida ou até trincada, né? Impróprio para o consumo. Então tem todo esse problema com a questão da falta de água. A cooperativa tem 150 associados que juntos entregam 30 toneladas de alimentos por semana para abastecer as escolas. A esperança de todos é que a chuva venha o quanto antes para poder estar solucionando pelo menos parte dessa questão. E aí a água já está, né, bem baixa, os níveis já estão bem baixos. E isso compromete várias coisas. Como se não bastasse a estiagem, no campo os produtores têm sofrido também com os incêndios. A principal causa do incêndio é a ação humana. As pessoas pegam para limpar lotes ou fazer alguma limpeza de pasto, colocam fogo. A baixa umidade, a falta de chuva contribui para o incêndio, mas a principal causa dos focos de incêndio é a ação humana. Por causa da longa estiagem, já está faltando água em pelo menos 9 comunidades de Divinópolis. A prefeitura já disponibilizou 3 caminhões como este aqui para abastecer exclusivamente a área rural. Só desse ponto de coleta sai em média por dia 300 mil litros de água. Os caminhões enchem as caixas centrais das comunidades. E como no calor naturalmente o consumo de água aumenta, o secretário de Agronegócios pede conscientização. A gente hoje tem um consumo muito grande, principalmente pelos sitiantes, né, que é a utilização para piscina e demais situações, né? A gente faz esse trabalho para que essa conscientização para que a população entenda que aquilo não é possível. O nosso lençol freático não é infinito, né? Então a gente tem que procurar manter só para consumo humano e para o animal também, né? E daí a gente conseguir perpetuar aí com essa quantidade de água por mais tempo. Minas Gerais lidera a silvicultura e se destaca no cenário mundial. Veja os detalhes nessa reportagem. O cultivo de florestas recebe o nome técnico de silvicultura.
Minas Gerais é considerado um ambiente favorável para a prática, como explica Gilberto Capelotto, gerente comercial do Instituto Brasileiro de Florestas. O Conselho Estadual de Política Ambiental, a Copan de Minas Gerais, implementou uma importante mudança, que simplifica o licenciamento ambiental no estado. Em conformidade com a Lei Federal número 14.870, que entrou em vigor em 31 de maio de 2024, a silvicultura foi excluída da lista de atividades consideradas potencialmente poluidoras. Essa mudança facilita o cultivo de florestas comerciais, ao reconhecer o caráter sustentável da atividade e os benefícios ambientais que ela promove. Além de Minas Gerais, os estados do Paraná e Santa Catarina também se destacam, ocupando o segundo e terceiro lugar no ranking nacional. O Brasil, em um panorama geral, demonstrou um crescimento na área destinada à silvicultura, como apontou o MAP Biomas. Em 1985, a área era de 1,5 milhões de hectares. Já em 2022, aumentou para 8,9 milhões. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária divulgou os detalhes da final do Prêmio Artesanal de Mel. O sul de Minas se destacou, veja só. A cerimônia de premiação foi realizada na sede da Confederação Nacional de Agricultura, em Brasília. O concurso contemplou 10 produtos em 2 categorias, mel claro e mel escuro. Durante a cerimônia, os organizadores destacaram que o Brasil possui hoje cerca de 101 mil estabelecimentos agropecuários com apicultura. Em 2022, foi registrado um recorde de produção, cerca de 60 mil toneladas de mel. Com essa produção, o Brasil alcançou a marca de 9º maior produtor do mundo. A premiação é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA para valorizar os pequenos e médios produtores rurais, com foco na profissionalização da atividade e na agregação de valor dos alimentos. Na categoria Mel Claro, o terceiro colocado foi Verno Luiz, dono do mel Três Coqueiros, do município de Maravilha, Santa Catarina. O segundo lugar ficou com Nivaldo Alves da Silva, do apiário Sul de Minas, de Itajubá. E a grande vencedora foi Adriana de Bertoli, do apiário Máximo, da cidade de Jaquirana, no Rio Grande do Sul. Já na categoria Mel Escuro, o vencedor foi o produtor rural Valdinei da Conceição, do mel Pantaneiro, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A segunda posição foi conquistada pelo produtor Tiago Tinelli, da Tinelli Apicultura, de Salto Veloso, Santa Catarina. E o terceiro lugar ficou com a produtora Fernanda Córdova, do apiário Rainha da Serra, do município de Lages, também Santa Catarina. Os 3 primeiros colocados de cada categoria receberam troféus e um selo de participação, ouro, prata ou bronze, do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024. E vamos para a última pausa aqui no Café com TV, mas depois eu volto com muitas notícias do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! Quiz do Café de hoje pergunta sobre qual a região, continente que mais consome café no mundo. As opções são: letra A, Europa; B, América do Norte; C, Ásia; e D, América do Sul. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho para responder o quiz do café. Até lá! E já estamos de volta aqui no Café com TV, na telinha da TV Alterosa. O Lúcio Caldeira já traz a resposta do quiz da semana. Voltamos para responder o quiz do café sobre região, continente que mais consome café no mundo. Letra A, Europa; B, América do Norte; C, Ásia; D, América do Sul.
E acertou quem marcou a letra A. A região, continente que mais consome café no mundo ainda é a Europa, com 32% do consumo total. Voltamos na semana que vem com o Quiz do Café. E as inscrições para o Fórum do Coffee Connect já estão abertas. O evento vai acontecer no fim de novembro no Centro de Excelência em Cafeicultura em Varginha. Veja os detalhes na reportagem. Serão 3 dias de debates, painéis e trocas de experiências em Varginha. Lideranças da cadeia do café vão se reunir nos dias 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Excelência em Cafeicultura em Varginha, no sul de Minas. Já estão confirmados 12 painéis, com a presença de 40 palestrantes renomados do setor de diversos países, como México, Honduras, Reino Unido e Estados Unidos. Os temas vão abordar o protagonismo do Brasil no mercado mundial de cafés. O foco é gerar soluções que buscam cada vez mais agregar valor ao nosso grão. As medidas impostas pela União Europeia também terão uma atenção especial. Além disso, o Fórum vai trazer pela primeira vez ao sul de Minas a final do Campeonato Nacional de Provadores de Café, o Cup Taster, e o Encontro Nacional dos Classificadores e Degustadores de Café. O Coffee Connect ainda vai oferecer um espaço dedicado a rodadas de negócios para cafés especiais, organizado pelo Sebrae Minas. O Café com TV acompanhou as 2 etapas anteriores. A abertura, que também aconteceu em Varginha, e a etapa em Poços de Caldas, que reuniu mais de 300 cafeicultores, incluindo representantes de empresas do setor e estudantes. Entre os principais temas de destaque estavam a sustentabilidade, mercado de cafés especiais e pós-colheita. A gente preparou isso tudo com muito carinho, com muito capricho. Precisa ter mais eventos desse nível aqui na região. Falar de café aqui é onde ele é produzido. Um grupo de comerciantes e produtores de Juiz de Fora, na Zona da Mata, está se mobilizando para que o torresmo seja reconhecido como bem imaterial gastronômico da cidade. Veja só. O torresmo é uma tradição dos bares e restaurantes de Juiz de Fora. Juiz de Fora é torresmo, né, gente? Torresmo, rocambolezinho de torresmo. O ponto é o melhor que a gente vê por aqui. Adoro torresmo, não só nos bares, mas eu venho aqui, pego e levo para minha casa. Euder tem uma tradição. Todo sábado fecha a loja 1h da tarde e reúne com os colegas de trabalho para comer torresmo. Nós temos aqui uma tradição há 16 anos. A gente fecha aqui a imobiliária, que é do lado do bar, para vir aqui tomar uma cerveja gelada e comer um torresmo aqui. O ponto aqui é sensacional. Por conta de toda essa tradição, um grupo de comerciantes e produtores deu entrada na Funalfa para que o torresmo seja reconhecido como bem e material gastronômico de Juiz de Fora. Existe também a pretensão de criar a primeira associação de torresmeiros de Juiz de Fora, Minas Gerais e Brasil. Aqui Juiz de Fora é um polo torresmeiro. Então nós tivemos a ideia de criar a primeira associação de torresmeiros de Juiz de Fora. Por quê? Nós estamos com a pretensão de transformar o torresmo em patrimônio gastronômico de Juiz de Fora e a cidade de Juiz de Fora em cidade do torresmo. O Dia Municipal do Torresmo já existe. É 25 de agosto. Foi estabelecida ano passado. Tem torresmo em bolinho, torresmo em tira, torresmo de ponta, rocambole de torresmo, farinha de torresmo. Estou criando também um hambúrguer de torresmo, todo feito de torresmo. Então são várias formas do mesmo torresmo ser fabricado e produzido na cidade. O município tem um recorde nacional de torresmo fritado em gás natural em um único dia. O recorde antigo também era da cidade. O ano passado, no Festival de Torresmo em Costela, foi batido o recorde de 450 quilos de torresmo fritos em gás natural. Esse ano nós batemos o recorde para 506 quilos, lá no mesmo evento, também em gás natural. Nesse bar, no Poço Rico, o torresmo é o carro-chefe. A primeira coisa que o público chega e pede é o torresmo. A gente já tem umas versões diferentes deles. Eu já fui premiado em alguns concursos com torresmo.
Uma daquelas iguarias que todo mundo conhece e é difícil de comer só um. O biscoito de polvilho é um verdadeiro patrimônio cultural de Minas Gerais. Em meio a essa tradição, uma agroindústria localizada no Triângulo Mineiro é um exemplo de dedicação e inovação. Localizada a quase 35 quilômetros de Uberlândia, a agroindústria de Rose começou suas atividades há 5 anos. Mas a história por trás deste sucesso começou bem antes. Formada em tecnologia de alimentos desde 2009, ela iniciou a produção de geleias e antepastos. Em 2018, apostou nos biscoitos artesanais, sem conservantes, feitos no forno a lenha. Toda semana, a Rose abastece os empórios da cidade com produtos frescos, começando sua jornada de trabalho às 5 horas da manhã. Há 5 anos atrás, eu fiz um biscoito aqui no meu forno comum e levei até o órgão da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que cuida dessa parte da alimentação escolar, e eles aprovaram. E já no primeiro ano eu entreguei 10 toneladas desse biscoito, né? E de lá para cá nós passamos a entregar biscoito para as escolas estaduais de Uberlândia, escolas estaduais das regiões, para os municípios também da região e também para os IFTM. E hoje eu faço de polvilho doce, polvilho azedo e também tem uns temperados com queijo com pimenta e sem pimenta. Além de uma fonte de renda, Rose compartilha que sempre teve paixão pela cozinha. Eu tenho paixão, né, pela culinária desde criança. E aos 14 anos eu já cozinhava, já trabalhava em casa de família e sempre gostei da cozinha, né? Com o apoio da Emater Minas, Rose formalizou sua agroindústria há 5 anos, garantindo que todos os processos sigam as normas sanitárias e de qualidade. A Emater é um parceiro fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de agroindústria, né? E a Secretaria de Agropecuária também nos deu bastante apoio, né? Vigilância sanitária para poder legalizar o processo, né? Então esses órgãos parceiros são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Os biscoitos artesanais de Rose têm validade de 40 dias e não vai nenhum conservante químico na receita, graças a uma combinação de ingredientes de qualidade e técnicas rigorosas. O que nós utilizamos é a máxima higiene e limpeza, o processo também para desenvolver esse biscoito de matéria-prima de qualidade e os fornos também, com a ventoinha, a temperatura correta, o biscoito bem assado. Isso sim dá o prazo de validade do biscoito de 40 dias sem utilizar produto químico. A produção de biscoitos artesanais aqui na Fazenda Sabita acontece conforme a demanda de pedidos, mas geralmente é produzido 100 kg diários de biscoitos de polvilho doce, azedo e temperado. O biscoito de polvilho doce é o biscoito que mais tem saída, né? Que mais tem venda. É o biscoito tradicional. E o nome Sabita, como surgiu? A história por trás deste nome é bem especial. É um apelido carinhoso que Rose usava para sua filha quando pequena. Ao criar a marca, ela decidiu homenagear a filha. E o significado deste nome, a Rose te conta. Eu queria fazer uma marca, uma camponesinha de chapéu para colocar na logo e achei uma foto quando ela tinha 2 anos, menos de 2 anos até, com esse chapéu e coloquei ela na logo da minha empresa e o nome Sabita. E Sabita, Sa significa senhora, né? No norte de Minas se usa muito isso. A Sa, então a senhora, né? E Bita vem de bonita, senhora bonita. E o Café com TV fica por aqui. Eu agradeço novamente pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu te encontro na semana que vem. Um beijo e até lá!